falei pra Rosane que a gente também não entende sobre o assunto. A gente vai aqui, a gente vai conversando pra gente entendendo e a galera em casa já estão deixando um monte de perguntas ali que eu já vi, e daí a gente vai debatendo sobre o assunto. Mas o que a gente fala aqui é o que a gente escuta na rua, tá? Então, para que fique claro. Caramba! Ô, louco, piazada! Olha aí! Cheirosaço, hein? Tá, vamos voltando ao assunto aqui. O que a gente escuta assim, das pessoas quando ouve a falar a Conscienciologia, ele liga muito com um tipo de religião, justamente nesse sentido que do início dela, do professor Valdo Vieira com esse conhecimento com o Chico Xavier. Né? Então, pelo pouco que eu entendi lá, é mais um estudo científico, né? que comprova as coisas que acontecem lá, mas essa ligação do professor Valdo Vieira com o Chico Xavier tem um certo misticismo religioso aí por parte da população. Como que vocês podem dizer a respeito disso? Tem assim, o pessoal escuta muito assim, na época que ele saiu do espiritismo, foi em 66, né? Porque exatamente o que eu acho que alguns pesquisadores do próprio espiritismo colocam era que era para ter um processo também de pesquisa, de investigação, na proposição lá pelo Kardec, né? E infelizmente não é em todo local que trabalha com o espiritismo que é incentivada essa pesquisa. A experiência fora do corpo, por exemplo, que o pessoal chama coloquialmente de viagem astral, saída do corpo, né? Não é um experimento muito incentivado. Às vezes se coloca assim, você vai ter problema, vai, sei lá, incutir medo na pessoa ou algo assim, né? E a abordagem do professor Valdo sempre foi mais assim, não, eu quero lá pagar para ver, eu quero estudar, eu quero sair do corpo e ver o que é. O que acontece? Mesmo, inclusive né, porque ele tinha esse fenômeno desde a infância naturalmente, espontaneamente, como vários pesquisadores, no meu caso, de um monte de gente, que não é só aqui em Foz, né, no mundo inteiro tem relato disso. Então, ele queria investigar tudo isso e aí chegou num momento que teve que fazer uma escolha. Olha, se aqui dentro o grupo todo está querendo levar mais para essa linha, eu quero pesquisar mais esse fenômeno, incentivar, então ele teve que sair. E saiu e ficou meio sozinho, porque muita gente continuou, criticou muito, né, a escolha dele, mas era de acordo com os valores, com os princípios que ele estava achando que eram mais adequados na época. Depois que mais gente começou a pesquisar e trabalhar, ele escreveu um tratado sobre esse tema. Ele pesquisou pra caramba, tem um tratado chamado Projeciologia, que é um calhamaço, tem mais de 5.000 referências bibliográficas disso. Tem um pesquisador, só para citar um exemplo. Fica à vontade. Tem um cara que acho que é holandês, não me lembro agora, que chama Pim van Lommel. Esse cara é cardiologista, um médico. E ele fez uma pesquisa bem técnica, assim, sobre o pessoal que tinha cirurgia cardíaca e tinha experiência de quase morte. Vocês já ouviram falar. Então, esse pessoal, durante a cirurgia, saía, via tudo que estava acontecendo, o que os enfermeiros falavam, os médicos todo mundo fala, voltavam, né? E contavam. Então, tinha vários pesquisadores que estavam trabalhando com isso. Ele estudou esse pessoal todo, usou como referência bibliográfica e propôs uma forma mais sistematizada, com técnica, sem usar nada assim de misticismo, sem ter que usar, por exemplo, tem gente que usa droga para sair do corpo, usa para gerar um estado alterado, usa um tipo de dança, usa alguma coisa que vai gerar uma descoincidência, uma soltura. Aqueles chás, exatamente. Mas isso aí é alucinógeno, né? Alucinógeno, usa tudo isso. Então ele queria alguma coisa que não precisasse de nada disso, que a pessoa pudesse por ela mesma soltar, né? Se soltar, liberar esses corpos mais sutis e ter experiência extracorpórea. E aí ele começou, por afinidade, mais gente que tinha interesse nessa abordagem começou a se aproximar, e teve um grupo. Hoje a gente tem, assim, no total, são mais de 183, eu acho, autores aqui em Foz, ou dentro dessa área da Conscienciologia. A gente escreveu livro, por si só, independente do professor Valdo. Então, assim... Tanto que a instituição caminhou, né? Caminhou, as pessoas não tem ele... É exatamente o que você falou, é a visão, assim, de 30 anos, quase, de 27 anos, quando chegou aqui em Foz, que o pessoal ninguém conhecia. Outra, a cidade era muito menor, não tinha nem shopping aqui em Foz, né? Eu me lembro no dia que foi inaugurado o JL, tinha gente que nunca tinha usado escada rolante, né? Tô falando sério. Eu tinha, né? Tô falando sério. E tinha que... mas o pessoal não tava... Tinha um ou outro... porque era um outro público, era uma outra
época. Isso eu tô falando de uns 20 anos, que eu moro aqui mais ou menos nessa época. Então o pessoal tinha outra visão. Agora hoje muita gente de outras linhas veio trabalhar, morar aqui em Foz. As universidades ajudaram a formar muita gente. Então é outra visão, eu vejo hoje. E aí às vezes o meu pessoal congela, né? Fala assim, não, Valdo, o espiritismo mas tem um monte de gente que não é o professor Valdo, que está pesquisando, está trabalhando, está correndo atrás para desenvolver essa habilidade de sair do corpo, que ela é natural. Todo mundo tem a possibilidade de experimentar isso. Só que às vezes as pessoas, é tão sutil o fenômeno que passa meio batido. A pessoa às vezes não se dedica a estudar o que está acontecendo com ele ou com ela mesmo, né? E isso vai trazendo, o que esse desenvolvimento pode trazer, ou para que ele serve, né? Para a gente se conhecer mais, para a gente começar a controlar mais esse processo de interação energética. Então é muito frequente. Vou dar um exemplo bem clássico assim, né? Vai a um banco, hoje não tem nem tanta fila, mas vai a um local que está muito cheio, lotérica, sei lá, vai pagar uma conta lá, fica lá na fila, a pessoa sai, às vezes defasado, cansado, irritado, e às vezes não é só por causa do ambiente. Às vezes pode ter até pouca gente, mas às vezes a gente sai, a gente fala meio carregado, né, daquele local. Então aprender a trabalhar com as próprias energias para que a gente fique sempre bem com a gente mesmo, e inclusive se você estiver bem o suficiente, ou queira, né, tem essa predisposição para ajudar a outra pessoa, fazer assistência com a sua energia, é algo que a gente investiga, ou tenta ajudar, ou trabalhar, desenvolver técnica para melhorar isso. O bacana é que esse conhecimento é público, né? Você é que oferece diariamente pelo canal do Tertuliarium, que é um canal que a gente tem para as atividades gratuitas no YouTube. É no YouTube? No YouTube, Tertuliarium. Depois a gente anota para mim, daí pra gente colocar na descrição depois do vídeo. Esse aí, todo dia tem atividade gratuita. E elas ficam gravadas. Então a pessoa pode acessar, estudar, ela vai ver vários pesquisadores, tem os artigos publicados, tem os livros lançados, tem muita coisa. E aí as pessoas, quando se interessam, veem que tem um mundo para pesquisar, né? Tem muita gente que já fez, foi fazer mestrado, doutorado, vai fazer pesquisa na holoteca. A holoteca é o conjunto das tecas, né, ou os conjuntos de coleções de conhecimento, legal, né? Esse é de vocês, tá? Obrigado. Mas esse aqui tem só algumas coisas, né? Mas tem vários outros lá que a gente tá disponível. Quem quiser poder estudar e pesquisar, porque esses temas historicamente são muito cercados de misticismo, né? De medo, de filme de terror, né? Sim, a gente associa. Aqui estou no sítio Piatã. Você que está assistindo talvez possa ser um intermissivista, mas caso não seja, você se encaixa na questão do pré-intermissivista. Então, analise as questões, não acredite em nada de forma automática, tenha suas próprias experiências conscienciais confirmadoras, que isso representa o princípio da descrença. Boas reflexões, bons estudos e melhorias conscienciais.